Aqui de Caruaru, a nova lei municipal que estabelece regras específicas para a gestão de resíduos sólidos por grandes geradores. Isso a gente já vem falando já há um tempo, né? Teve uma mobilização ali da SIC, principalmente em relação às empresas, né? Como é que isso ia funcionar, né? Depois de aprovado, a prefeitura também ouviu aí o pleito dos empresários para que desse um tempo maior para adaptação, mas, né, as dúvidas continuam. O que é considerado e quem é considerado um grande gerador de resíduo, hein, Vitor? Pois é, para a gente entender isso, o secretário está aqui para nos explicar, secretário Vital Florencio, de Serviços Públicos. Bom dia, secretário, obrigado por atender nosso convite. Vamos a essa resposta, né? Vamos, Vital Florencio. Quem são os grandes geradores? Bom dia. Quem é considerado um grande gerador de resíduo? Quem é essa pessoa e por que tem que ter uma lei específica para essa situação? Muito bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia. Joseph, Carlos aqui na retaguarda, Mário Flávio, todos os amigos aí da redação da Rádio Cidade, todos que acompanham a Manhã Cidade, veículo importantíssimo de comunicação para esclarecer, tirar dúvidas referentes à lei dos grandes geradores e principalmente combater a desinformação. Eu registro aqui também a presença de Laís, assessoria de imprensa da CESP, Gilvan, que também é gerente de feiras e mercados, que está nos acompanhando. Temos outras agendas após sair aqui da Rádio Cidade, mas vamos para a grande pergunta, que é quem é considerado grande gerador ou não. É importante salientar, Renata, Vitor, que essa lei municipal ela é amparada por outras duas leis nacionais, a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos e a do Marco do Saneamento, onde ela prevê que os municípios elas identifiquem seus grandes geradores e tenham essa responsabilidade compartilhada no quesito resíduo sólido. Então, é uma lei que não foi criada aqui do município do nada, é uma lei que já vem sendo discutida desde 2023. Inclusive, os órgãos reguladores aqui do Estado de Pernambuco, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, recomenda aos municípios que, de fato, criem as suas leis de grandes geradores nos seus municípios. Então, o que é que a lei diz referente a esses grandes geradores? Que cada estabelecimento que gerar mais de 300 litros dia, ele é responsável pelo seu ar-condicionamento, pelo seu transporte e destinação final, isso falando no quesito ambientalmente correto. Ou seja, eu não posso pegar meu carro de carroceria, não posso pegar uma caçamba, por exemplo, e levar meu lixo para determinado local. Então, essas empresas elas têm que ser licenciadas, autorizadas pela CPRH para fazer esse transporte. Então, e vale lembrar aqui, eu falo com você, cidadão caruaruense, que você não será impactado de forma nenhuma pelas essas residências comuns que se tem aqui na cidade, no centro, na periferia, será atingida pelos grandes geradores. Você não é considerado grande gerador. Então, é importante que se fale sobre essa questão, que essas fake news, essas mentiras que estão circulando nas redes sociais, ela não diz que residência comum é grande gerador. Vale salientar também, Renata, que isso vai impactar, sim, as residências comuns, mas de forma positiva. Quando você consegue definir os grandes geradores, que eles se responsabilizam pela gestão do seu resíduo, nós teremos mais dias, mais horas, mais vezes passando, inclusive na zona rural, para retirar o lixo de nossa cidade. Com isso, nós vamos incentivar a economia circular, nós vamos incentivar a coleta seletiva, que é amparada por essas leis, que é uma discussão nacional, para que a gente não estrague o nosso solo com descarte irregular, com contaminação do solo e, sem dúvida nenhuma, gerar renda, gerar, consequentemente, empregos para o nosso município. Então, essa lei é muito bem amparada, muito bem fiscalizada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, é preciso informar também que, ainda essa semana, com muito diálogo com o prefeito Rodrigo Pinheiro e todos os envolvidos nos grandes geradores, será publicado um decreto ainda essa semana para deixar claro para que os grandes prédios residenciais aqui do nosso município, eles terão até o dia 28 de fevereiro de 2026 para se organizarem junto a essas empresas, dando mais tempo para esses condomínios se organizarem junto a essas empresas para fazerem
a gestão do resíduo. Outro ponto importante, Renata, que eu destaco aqui, em relação à taxa do IPTU. Você que é grande gerador, não vai ter duplicidade de pagamento na taxa do IPTU. Quando você é declarado grande gerador, essa taxa do IPTU, essa taxa de lixo dentro do IPTU, ela será retirada. Então, não vai ter duplicidade de pagamento. Inclusive, algumas gestões de prédios residenciais aqui, ele deixa de ser grande gerador se ele fizer sua coleta seletiva. Ou seja, se ele separar o vidro, separar o plástico, separar a sua latinha, esse lixo orgânico que é de responsabilidade do grande gerador, que você tem uma bolsa aproximadamente de 300 litros, que é esse tamanho aqui, ele não gera por dia esse lixo. Então, você deixa de ser grande gerador e muitos que pagam a taxa junto à prefeitura do IPTU vai diminuir consideravelmente. Claro, vai caber o gestor do determinado estabelecimento comercial ele ter essa gerência sobre seu resíduo sólido. Ô Vital, só para a gente entender, a prefeitura já sabe quem são esses grandes geradores, esses grandes geradores têm que procurar a prefeitura, como é o processo para identificar? E outra coisa, se for colocado mais do que esses 300 litros ali na rua e o caminhão passar, o caminhão da coleta, eles não vai pegar, é isso? Isso, vamos lá. Duas perguntas importantes, Renata, para a gente esclarecer. Primeiro que, no decreto, ele diz que a empresa que vier para Caruaru para recolher o lixo dos grandes geradores, ele precisa ter o chamado compactador ou o carro da limpeza, como a gente chama, diferente da cor do município. Então, eu fiz questão de colocar no decreto para fazer essa diferença, para que não exista um erro por parte tanto da empresa terceirizada paga pela prefeitura, como um erro por parte da empresa contratada pelo grande gerador. Então, o compactador ele vai ter que ser de outra cor e vai ter que ter, dizendo assim, sou grande gerador. Então, os nossos colaboradores, eles estão orientados, quando a lei, de fato, entrar em vigor, eles vão ter já a orientação desses pontos que são grandes geradores. Quem são eles? Centros de compras, hospitais, escolas, bares, restaurantes, estabelecimentos que gerem mais de 300 litros. Eventos como determinados locais aqui, que se tem evento esporádico durante o ano, ele também será responsável pela gestão do seu resíduo. E aí é onde entra a coleta seletiva para que exista essa separação desse lixo. Inclusive, o município não vai deixar de recolher a coleta seletiva do grande gerador. O grande gerador ele vai fazer sua separação e vai entrar em contato com a secretaria e dizer, olha, eu quero que você passe aqui de forma agendada todas as sextas-feiras para recolher a nossa coleta seletiva. Então, vai existir esse agendamento por parte da prefeitura para atender também a coleta seletiva, que é uma coleta que gera recurso para o próprio gerador de resíduo. Então, se você tem a sua latinha, você consegue vender a sua latinha. Você consegue ter parceria com associações. Você consegue ter parceria com a Prefeitura de Caruaru para recolher esse resíduo. Então, são várias oportunidades que se tem para que você deixar de ser grande gerador. Mas o intuito dessa discussão da lei nacional é justamente incentivar a coleta seletiva para que a gente tenha uma Caruaru melhor, um estado de Pernambuco melhor e um Brasil melhor, para que a gente tenha dignidade de viver num país que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com o aquecimento global e se preocupa com o outro. Então a gente precisa ter uma cidade mais limpa, para que o turista chegue em Caruaru e saia falando bem, que o caruaruense tenha cada vez mais orgulho de falar da sua cidade, que a sua cidade é limpa, mas passa por um processo de educação. E esse processo de educação, infelizmente, tem que ser por lei. Secretário, a medida dos 300 litros talvez traga alguma dificuldade de compreensão para as pessoas. E aqui, eu lembrei, Renato, eu acredito que praticamente todo mundo faz isso, né? Reutiliza as sacolas de compras no supermercado para colocar lixo. Só que eu vi aqui que essas sacolas elas têm várias litragens. Pode ver 20 litros, 40 litros, 60 litros. Eu já vi o senhor dar entrevista com um saco preto que se pode comprar, dizendo que aquele era de 200 litros. Mas eu já encontrei aqui à venda sacos de 100 litros.
essa questão... De 300 E de também. 300 também. Mas essa questão não é um grande desafio, porque assim, as pessoas estão acostumadas a medir seu lixo pela quantidade de sacolas plásticas que elas usam, sacolas do supermercado. A métrica não é um problema, não, secretário? Não é, Vitor. Deixa eu te explicar por quê. Primeiro que você, quando é um grande gerador, por exemplo, tem um estabelecimento aqui em Caruaru, que ele gera 3 toneladas dia. Esse é fácil. Vou chegar lá. Você gera 3 toneladas dia. Então você tem um acúmulo de lixo gigantesco. E você tem um grande gerador que ele gera 500 litros, 600 litros, 700 litros. Não vai ter aquela dificuldade de você ter 301 litros e o município não recolher. Certo? No entanto, nós vamos ter essa comparação em quilos. Por exemplo, 300 litros é aproximadamente 69 quilos, 70 quilos. Além do mais, se você tiver dúvidas em relação se você é grande gerador ou não, nós também no decreto vamos ter uma aba dentro do caruaru.undoc.com.br, que é o local que os grandes geradores vão comunicar se são grandes geradores ou não. Na medida que ele acha que tenha 400, 500 litros, mas eu não sou grande gerador, ele vai dizer que não é grande gerador, a Secretaria de Serviços Públicos vai fiscalizar, também com uma balança e também com um saco de 300 litros e vai fazer essa comparação e vai dizer, você é grande gerador. O senhor tem equipe para fazer essa fiscalização toda? Temos equipe, claro. Nós temos toda a Secretaria de Serviços Públicos envolvida nesse quesito e outras secretarias que são envolvidas também para fazer essa fiscalização. E na medida do possível que você vai fazendo o cadastramento, a equipe vai chegando a determinado local e vai fazendo essa aferição. Então, se você é um grande gerador, como esse que eu te disse, de 3 toneladas, e você disse que não é grande gerador, ele vai entrar como prioridade para ser essa fiscalização. Porque claro que vai ter aquele grande gerador que vai dizer, eu não sou grande gerador. Não, mas isso. Mas a Secretaria de Serviços Públicos está a postos e já notificou esses grandes geradores com antecedência, justamente visando evitar esse tipo de coisa. Quantas notificações foram? Para a gente ter uma ideia de quantos são. Mais de 180 já feitas com grandes geradores aqui no município. Mas não são todos? Todos foram notificados? Não. Então é só uma parte. Isso está sendo feito, inclusive de forma com antecedência. Isso só vai acontecer de 16 de setembro a 16 de outubro, onde a lei prevê. Mas nós já estamos com um termo de ciência dizendo que você é grande gerador, que você é responsável, porque quando você for para a plataforma e dizer que não é grande gerador, você está agindo de má fé. O senhor tem uma estimativa de quantos grandes geradores a cidade tem? Isso existe? Claro. Quantos são? Nós temos, em média, aí, mais de 300 grandes geradores, os supergeradores que a gente chama, e a gente vai conseguir também, durante esse período, ir até bares e restaurantes para confirmar de fato se é ou se não é. Então, a gente também não pode ser leviano em chegar para qualquer canto, do nada, dizer você é grande gerador. Nós temos 3 dias de forma aleatória, fazendo a aferição desse seu lixo, para saber de fato se você é grande gerador. Nem tampouco a gente vai comunicar o grande estabelecimento que a gente está chegando lá, nem tampouco a gente vai também agir de forma leviana, de estar fazendo comparações só, por exemplo, na segunda-feira. É porque tem esses grandes aí de toneladas e tem esses que vão ficar na dúvida ali, 300, perfeito. 500, E que pode ter uma variação, né? De repente ele produziu 500 um dia, no outro dia só 200. Você falou, né? Para não ir numa segunda-feira e acumular o lixo de todo o fim Por de isso semana que serão de atividade. formas aleatórias, dias de formas aleatórias, para que a gente seja justo com todo mundo. A intenção do município não é prejudicar ninguém. A intenção do município é, de fato, seguir uma recomendação dos órgãos de controle e, de fato, seguir as leis que já regem o nosso país. Então, nada mais, nada menos, é nossa obrigação, enquanto gestão, fazer e aplicar que a lei seja cumprida. Eu tenho uma dúvida, na verdade, 2 dúvidas, secretário. O senhor colocou aqui 2 questões. A primeira é que os pequenos geradores, ou seja, a população geral, vai ter um benefício porque os grandes geradores retirados dessa equação, o senhor vai ter a condição de otimizar o seu trabalho de recolhimento de lixo. Eu queria saber, otimizar quanto, mais ou menos? Seria possível garantir uma coleta diária para todo mundo? Como que o trabalho vai mudar
se os grandes geradores agora vão ter que recolher o próprio lixo, isso não vai Muito ficar simples, viu, Vitor? Muito dependente simples. da prefeitura. Muito simples de fazer essa conta. Vou voltar ao exemplo de 3 toneladas, quando você passa mais de 20 minutos com o compactador parado, de frente a esse estabelecimento comercial, tirando lixo. Se você não vai tirar mais esse lixo de 20 minutos, por exemplo, de um grande gerador, eu vou ter 20 minutos de tempo de você passar mais vezes em determinado local. O senhor tem uma estimativa? Vou chegar lá. Quando eu tenho essa percepção de que eu vou ter mais tempo de passar, eu vou ter mais dias passando, consequentemente, seu lixo vai diminuir consideravelmente. Não é assim? Se eu esperava segunda, quarta e sexta para colocar uma determinada quantidade de lixo para fora e eu começo a passar todo dia, por exemplo, você vai ter um lixo que geraria 20 quilos, 30 quilos por dia, você vai gerar agora 10 quilos por dia. Então, você vai otimizar a coleta, você vai passar mais vezes, mas também é preciso se ter um estudo mediante a quantidade de grandes geradores que serão definidos para que, por exemplo, a zona rural tenha mais dias atendidos, para que determinados bairros que se passavam 3 vezes passem a 4 dias por semana. Então, tudo isso esse cálculo é feito de acordo quando a lei começar a valer, para que esses grandes geradores eles sejam definidos de forma correta e não uma suposição de quantos grandes geradores vai ter. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você é um barzinho que gera 400 litros dia e você faz sua coleta, você vai gerar 200 litros dia. Então, você vai deixar de ser grande gerador. O município vai continuar pegando seu lixo. Então, é preciso fazer essa conta de qual grande gerador vai ter a sensibilidade de fazer sua coleta seletiva. Então, você fazendo sua coleta seletiva, você vai deixar de ser grande gerador. Então, é preciso entender também de que estabelecimento vai entrar também nesse sentido. Estamos conversando com o secretário de Serviços Públicos de Caruaru, Vital Florencio, sobre a lei de gestão de resíduos sólidos para grandes geradores. Vital, o que a gente vê, toda vez que tem uma grande mudança, claro, e você abriu a entrevista falando sobre o fato de não impactar as residências, né? E aí surgem os exemplos, né? Se eu fiz uma grande faxina na casa, e aí capinei, né? Tem madeira, enfim. Ou se eu realizei uma festa na minha casa e gerei mais do que esses 300... Pontualmente, né? A prefeitura não vai recolher? Vai recolher, sim. Vai. Vamos lá. Por que vai recolher? Veja, e já existem estudos que, em média, cada cidadão ele gera aproximadamente 2 quilos dia. Então, se você tem 5 pessoas na casa, são 10 quilos, teoricamente, dias. Então, você faz um evento na sua casa, fim de semana, chama todos os familiares e amigos, um churrasco, e você gerou 600 litros no fim de semana. Que churrasco. Que é impossível. Mas, vamos imaginar que você gerou 600 litros dia. Durante a semana, você não gera 300 litros dia. Então, você vai fazer a média de que você gera 300 litros dia. Então, eu gerei segunda 300, terça 300, quarta 300? Não. Foi sexta, foi segunda-feira, 600 litros. E a média durante a semana entra nesse cálculo que você gerou. Então, é uma média por mês. Isso não quer dizer que se você gerar um episódio, você vai ser grande gerador. Esse episódio é isolado. Então, você está na média de gerar 300 litros dia. É uma conta de padaria fácil de se fazer. O caminhão da coleta vai passar e vai... Opa, não vou não recolher isso aqui, não. Vai vir um caminhão de outra cor buscar. Não, de forma nenhuma. Ele já vai estar identificado quem é grande gerador. Ele vai ter a lista de grande gerador. E ele sabe que esses grandes geradores são centros de compras, são hospitais, são colégios, são bares, são restaurantes. Sabe que aquele lixo está ali todo dia, sabe que ele está ali todo dia, exatamente. E a coleta é feita, desculpa só atrapalhar, Renata, só para complementar, que a coleta ela é feita regular e com os mesmos profissionais naquela rota para justamente ter mais identificação, mais facilidade de porque passar sabe a nessas rotina, rotas. né? Já sabe a rotina do bairro. Olha, e outra dúvida, esse outro caminhão, né, que foi habilitado aí, a empresa que vai recolher o lixo dos grandes geradores, esse lixo vai para onde? Vai para o nosso aterro? É de responsabilidade da empresa fazer a administração desse lixo? Como é que isso vai funcionar? O município vai receber alguma coisa? Secretário, se o senhor me permite, inclusive a respeito desse assunto, né, Renata? A gente tem conversado sobre a divulgação do ranking de competitividade dos municípios. E, especificamente sobre destinação de lixo, a posição de Caruaru é uma posição de destaque, é primeiro lugar nacional. Então, isso não vai estar sob risco se uma outra empresa for
dar destinação a esse lixo? De forma nenhuma. É a mesma quantidade de lixo que Caruaru já gerava sempre. Mas eles vão levar para o mesmo lugar? Veja, a destinação vai ser a Vai mesma? levar para o nosso aterro? Como é? O que é que a lei diz? Não necessariamente para a gente aqui, para o CTR, que é privado. Pode levar para qualquer lugar. Como? A lei prevê que a empresa ela tem que ser licenciada com a CPRH, com todas as exigências ambientais, inclusive de transporte correto e destinação ambientalmente correta, como eu falei lá no início. Ou seja, a empresa, para pegar o lixo do grande gerador, ela tem que informar para onde ela está levando esse lixo. E você vai ser cobrado do município, você grande gerador, que você tenha todas as guias de transporte do seu lixo, incluindo a quantidade de toneladas que você tem. Então, o que acontece? Eu não posso pegar uma caçamba, eu não posso pegar um carro normal e sair levando meu lixo. Eu tenho que levar para o local ambientalmente correto, onde o CTR Caruaru é ambientalmente correto e licenciado pela CPRH para que esse lixo seja levado para lá. E outros municípios aqui do nosso estado de Pernambuco, ele também é licenciado. É óbvio, por questões financeiras, que todas as empresas de Caruaru, eu acredito, que vão levar para o CTR pelo fato de proximidade, de economicidade. Que você não vai pegar um lixo aqui em Caruaru e vai levar para o Recife. Quantas empresas nós temos? Hoje, licenciada em Caruaru, nós temos aproximadamente 5 empresas. E no site da CPRH, é outra dica que a gente está, tem todas as empresas pernambucanas licenciadas pela CPRH disponíveis para fazer essa gestão do resíduo. Vou além. Também nós recomendamos que os prédios residenciais que vão fazer seu resíduo se comuniquem para fazer um consórcio, para que todos esses prédios eles se juntem para fazer uma rota só, porque vai ser bem mais barato para esse condomínio residencial. Ele vai levar para o CTR não só um contrato, mas sim um contrato de várias empresas e condomínios para passar. Vou dar um exemplo aqui. Maurício Nassau, Universitário, Avenida Brasil, Avenida Portugal ali, são vários prédios residenciais que se tem ali. Então, pega só um compactador, pega só uma empresa, faz essa rota otimizando para que leve esse lixo no CTR com um contrato só. E esse contrato vai ficar bem mais barato do que o único. Me tira outra dúvida. É um momento de dúvidas mesmo. Minha Perfeito, gente, Renata. Esse é o momento. E eu agradeço a vocês a oportunidade da gente estar falando e esclarecendo essas dúvidas para tirar as dúvidas do cidadão caruaruense, de quem são grandes geradores, o que precisa fazer. E por isso que eu digo, a Secretaria de Serviço Público está de portas abertas a qualquer momento para que a gente possa tirar essas dúvidas, para esclarecer para o povo de Caruaru que de fato é essa lei e a gente sair dessas mentiras. Você falou que no momento são 5 empresas licenciadas. Em Caruaru. Em Caruaru, né? Para recolher esse lixo dos grandes geradores. E aí vai ter um caminhão de coleta diferenciado da coleta da empresa terceirizada que já realiza a coleta em Caruaru. Cada empresa tem um caminhão que vai recolher dessa forma. Isso, perfeito. A empresa ela tem que ter toda a documentação correta, ela vai ter que ter os compactadores dela, vai ter que ter as máquinas dela, vai ter que ter os funcionários dela. Então, tudo isso já está no pacote, Ministério de Trabalho, licenciamento autorizado pela CPRH, todos os requisitos e obrigações perante essas 2 leis nacionais, essas empresas terão. Então, assim, é uma coisa que o município se preocupa muito com as empresas que vão gerir esse lixo. Secretário. Por isso que já existe empresas hoje aqui em Caruaru que já fazem essa gestão do resíduo pelo fato de já ter uma percepção nacional. Caruaru não é mais uma cidade pequena. A gente tem que pensar em Caruaru como uma cidade grande, como é. Então, a gente não pode mais ter essas picuinhas, essas mentiras que são disseminadas com a gestão do nosso lixo. Caruaru é uma cidade de mais de 400 mil habitantes, uma população flutuante gigantesca que vem para Caruaru. Então, Caruaru é grande, tem que pensar grande. E eu tenho certeza que essa lei vai ficar na história de Caruaru como divisor de águas de uma mudança de pensamento e uma mudança de educação do nosso povo. Só uma dúvida aqui do ouvinte, o Dovânio falando sobre os condomínios. Ele querendo saber o seguinte: imagine um condomínio com 400 apartamentos. Se você dividir a quantidade de lixo de cada apartamento, em média, cada apartamento vai produzir
aquilo que uma casa produziria. Isso. E aí ele questiona se eles não teriam o mesmo direito. E aqui eu queria agregar a essa pergunta uma outra questão. O senhor, durante a fala, disse que o grande gerador vai ter um abatimento do valor referente à coleta de lixo no pagamento do IPTU. Não, abatimento não. Não vai ser cobrado. Não vai ser cobrado, Isso, vai ser retirado. Isso. Eu não sei aqui... A taxa do lixo. Vale A taxa lembrar do que a lixo. taxa do lixo dentro do IPTU não será cobrado, para não ficar confusão. Perfeito. A taxa que você paga do lixo, anualmente, ela será subtraída do IPTU. Perfeito. Mas eu não sei aqui se o IPTU tem essa discriminação. Tem sim. Em outros lugares não tem. Então, se aqui tem, a pessoa vai perceber. Mas o senhor, a prefeitura já fez o cálculo do impacto disso? Porque esse serviço vai impactar o pagamento da taxa condominial. É possível que o morador de condomínio pague mais caro o condomínio do que o abatimento que ele vai ter no IPTU dessa taxa de recolhimento. Ou seja, é um cidadão que vai ficar prejudicado, vai pagar mais caro. Negativo. Veja, quando... Como não, secretário? É fácil fazer essa conta. Pois não. Quando a lei diz que você tem que fazer... Um abraço para Adolfo, que chegou aqui. Quero agradecer pelo espaço, amigo. Quando você tem a gerência da separação do lixo, a quantidade de tonelada que você tem vai diminuir significativamente. Vai ser só o lixo molhado. Então, se você tem a preocupação, a gestão do seu lixo, você vai diminuir consideravelmente o valor total da taxa que você paga. Então, quando a dúvida que o cidadão tirou aí, mas eu não sou grande gerador pelo apartamento que eu gero. O município não consegue adentrar nos condomínios que é controlado, que tem porteiro, que tem cancela. Então, o município não consegue entrar. Quem faz a gestão do lixo, quem está fazendo a gestão do lixo é o condomínio. Então, o condomínio tira na hora que quer, coloca na hora que quer, faz a sua coleta na hora que quer. Então, ele é responsável pela gestão do seu resíduo dentro daquele condomínio, uma vez que o município não consegue chegar nesses apartamentos para tirar o lixo. Então, a gestão é feita pelo condomínio. Mas a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: o condomínio vai ter que pagar a essa empresa para fazer a gestão do lixo. Esse pagamento vai incidir em custo do condomínio, que certamente vai se reverter em taxa condominial. Exato. O senhor falou que cada um dos moradores vai ter um abatimento, ele não vai pagar, vai ser retirada a cobrança do lixo. Mas se eu fizer a comparação, aquilo que eu pagava no IPTU como taxa de lixo e aquilo que eu vou pagar como excedente de condomínio pelo serviço. Mas quem fez esse cálculo? Não, eu estou perguntando ao senhor, o senhor já fez esse cálculo? É uma parte da população atendida pela prefeitura, o senhor representa a prefeitura. Exatamente, amigo. Exatamente. E essa taxa, ela tem que ser subtraída do IPTU, como o município está fazendo. Não, a pergunta que eu faço para o senhor é, os valores, o senhor acredita que vão ser equivalentes, ou a pessoa vai gastar mais? Existem vários exemplos, Vitor. Existe um exemplo, por exemplo, a Amanda, que é do meu jurídico, ela mora num determinado condomínio aqui, que a taxa que ela fez, a gestão que ela fez uma simulação com a empresa, ela diminuiu consideravelmente e aumentou R$12 na taxa que ela pagava do IPTU, coisa que o município também vai corrigir o IPTU. A taxa do IPTU do lixo... Ou seja, uma pessoa da equipe do senhor fez o cálculo e ela pagaria menos do que pagava no IPTU? Eu estou falando um exemplo dela, que foi um exemplo. E cada outros condomínios que vão fazer seu cálculo vai ser baseado na quantidade de separação de lixo que você vai fazer. Então, vai ter casos que você vai pagar mais barato do que pagaria o município, e vai ter casos que você vai pagar mais caro do que o município, pelo fato da gestão do seu condomínio. Muito bem. 9h01, não temos mais tempo. Vital Florencio, secretário de Serviços Públicos, muito obrigada. E eu acho que a gente ainda vai ter que se encontrar de novo para conversar mais. Sem dúvida nenhuma, Renata, mas cada encontro como esse é de fundamental importância para que a gente possa esclarecer, tirar dúvidas como essa de Vitor que tem, de separação de lixo, de preço de taxa, se vai duplicidade ou não de pagamento, quem é grande gerador, quem não é. Então, eu agradeço demais a Rádio Cidade por abrir espaços como esse. Agradeço a você, Renata, você, Vitor, todos que fazem a Rádio Cidade, Mário Flávio, Adolfo que está por aqui. Agradeço demais esse espaço para que a gente possa esclarecer e tirar dúvidas. E volto a dizer, estou à disposição da Rádio Cidade a todo momento para que a gente possa falar não só da Lei dos Grandes Geradores, mas todos os serviços que envolvem a Secretaria de Serviços Públicos, tudo que envolve o Prefeitura na Porta, como hoje nós estamos lá no bairro Baraunas, um bairro que a população saiu para agradecer das portas das suas casas, agradecendo, apertando a mão,
pedindo outros serviços para o bairro. Então, nós temos com esse projeto do início, desde janeiro, estamos chegando na reta final do ano, com um sucesso gigantesco, que é o Prefeitura na Porta, mas a gente vai chegar também à sua comunidade. Então, volto a agradecer a todos vocês que fazem a Rádio Cidade e estou à disposição. Só uma última informação, quando é que a gente vai ver os caminhões diferentes rodando aqui em Caruaru? Dia 18 de outubro termina o prazo do cadastramento dos grandes geradores e a partir do dia 1º já de novembro, nós já vamos ver essa movimentação na cidade. Vale salientar que os prédios residenciais ganharam mais tempo para se organizarem, pelo fato de ter essas dificuldades também, todas as dúvidas, para o dia 28 de fevereiro. E só dia 1º de março o município deixa de recolher esses locais. Vamos? Fechamos. Tá chegando ela. Aline Souza. E o Vai Pedir o Quê? Bom dia, gente. Obrigada pela companhia. Um cheiro e até amanhã. Boa quarta, gente. Até amanhã.